Nós vamos estudar polinômios interpoladores de Newton agora, certo? Para fazer uma analogia, pessoal, e vocês entenderem o espírito dos polinômios de Newton, eu vou fazer uma analogia com a série de Taylor, né? Se nós usamos já a série de Taylor para deduzir o método Newton-Raphson, né? Então, imagine o seguinte, eu quero decompor, né? Então, no caso da série de Taylor, eu quero achar o valor da função f de x no ponto i mais 1. Como é que eu faço? Eu pego a função no ponto que eu estou, atual, né? Somo com a derivada, a variação, a derivada primeira, nesse ponto atual que eu estou também, né? Vezes um passo, né? Um h, que seria um ΔX, né? Certo? Uma diferença na variável x, né? ΔX, um passo h, né? Bom, se eu quiser melhorar minha precisão, eu posso usar termos de ordem superior. Então, eu posso, por exemplo, somar aqui uma derivada de segunda ordem, também no ponto i. Com isso, eu vou considerando a curvatura que a minha função possa ter para avaliar melhor o valor dela no ponto i mais 1, né? Aqui na série de Taylor nós teríamos h ao quadrado, né? Dividido por 2 fatorial. E assim por diante, né? Nós poderíamos depois adicionar o termo de ordem 3, né, até o termo de ordem n. Né? O termo de ordem n da série de Taylor seria a derivada de ordem n, no ponto xi, vezes o h na n, dividido por n fatorial. Né? Claro que é uma série infinita, né? No caso polinomial, pode-se encontrar o valor exato da função com uma série finita de Taylor, né? Mas note, a ideia aqui para o método, para os interpoladores de Newton, é semelhante. Nós podemos tentar fazer uma aproximação de primeira ordem da função, interpolação, usando derivada de primeira ordem, né? Só que em vez de usar a derivada exatamente no ponto, a gente usa uma derivada discreta, certo? A gente pode chamar de diferenças divididas finitas, que nada mais seria do que a derivada. E aqui o h, na verdade, é semelhante ao h, no fundo, mas é um ΔX, né? Discreto também. A série o polinômio interpolador de Newton, ele não é igual à série de Taylor, mas ele meio que é muito parecido à ideia, né? E o interessante é que quando a gente faz a interpolação de primeira ordem, depois eu não perco ela, eu somo com o termo de segunda ordem e eu consigo uma interpolação de segunda ordem. Outra vantagem é que em relação à aula anterior, a gente não precisa resolver um sistema linear para resolver, certo? Então nós vamos primeiro mostrar o polinômio interpolador de Newton de primeira ordem, depois a gente mostra o de segunda ordem, certo? Imagine, por exemplo, que eu tenho dois pontos. Eu tenho dois pontos, esse ponto aqui, que eu vou chamar de x1. Aqui eu teria o valor da função y1. E eu tenho um outro ponto aqui, x2. E aqui eu teria o valor y2. Né? Então, a ideia aqui, interpolação linear, é nós encontrarmos uma equação da reta que passa exatamente por esses dois pontos. Né? Com isso, depois, poderíamos avaliar a função em qualquer ponto x entre x1 e x2. Por exemplo, eu quero saber o valor de x aqui. Né? Então,
eu levo na equação da reta que eu descobri e acho o valor de y, como a gente fez na videoaula anterior por uma parábola, né? Bom, como que ficaria então o polinômio de primeira ordem de Newton nesse caso, né? Ficaria dessa forma, pessoal. Pensando, fazendo analogia, na verdade, com a série de Taylor, né? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia achar a função, olha só, a função, eu vou chamar F1 para dizer que ela é de primeira ordem, certo? Essa seria a nossa função, tá? No ponto X, que é onde eu quero saber, aqui, ó, como é que ela vai ser? Né? Ela vai ser igual à função, então esse meu polinômio interpolador de primeira ordem, né? Como é que ele vai ser? Uma função de x, né? Ou seja, a equação, essa equação aqui que eu quero descobrir, né? A equação da reta que passa por ali. Mas, em vez de fazer como a gente fez na aula anterior, substituir os pontos numa equação de reta ou parábola e tentar achar os parâmetros, né? A 0, a 1, a 2, no caso aqui seria a 0 e a 1, nós vamos usar direto essa ideia dos polinômios interpoladores de Newton, né? Que são semelhantes à ideia da série de Taylor. Então aqui, olha só. Então, como é que eu vou achar a equação dessa reta? Eu pego a função no ponto 1, né, como se eu estivesse tentando achar a função no ponto x. Então, eu tenho a função no ponto 1, então, como se fosse o f de xi, né, mas aqui seria o f de x1, né, que é discreto aqui. Mas, a derivada, eu posso fazer uma derivada discreta aqui, olha só. Eu posso fazer y2 menos y1, né, sobre x2 menos x1. Então, eu vou achar exatamente esse ângulo aqui, né? Poderia tentar fazer uma outra cor aqui. Ó. Né? Essa distância aqui é y2 menos y1. Né? Claro, e essa daqui, x2 menos x1. Então, a tangente desse ângulo, que é a derivada, né? A tangente do alfa é a derivada. Né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ficaria AF de x2, que seria o y2, né? Menos AF de x1, né? Que seria o y1, sobre, né? Então, aqui y ou f de x, né? x2 menos x1. Note que aqui, ó, no fundo, eu estou fazendo x2 menos x1, f de x2 menos f de x1. Né? No fundo, eu estou pegando a derivada. Né? Olhando para a série de Taylor, olha só, eu tenho a derivada, eu tenho a função no ponto 1, né? Eu tenho a inclinação. Agora, eu multiplico por um ΔX, na verdade, eu vou conseguir saber o valor da função aqui. Qual é o ΔX que eu multiplico aqui? Né? Como a gente fez lá também no método de Newton, né? Seria esse trechinho aqui. Se eu pego a derivada e multiplico por esse trecho x menos x1, esse trecho aqui, né? Eu vou ter esse trecho aqui, é x menos x1, esse pedacinho, né? E eu tenho a inclinação, eu posso, então, achar certinho a função no ponto y lá. Né? Basta, quando eu pego a derivada e multiplico pelo x menos x1, eu vou achar esse pedaço, um ΔF aqui, né? Somado com o f de x1, eu acho a função y, né? Então aqui eu tenho que multiplicar por x menos x1. Dá para a gente fazer isso também por semelhança de triângulos, certo? Então, o triângulo aqui, f de x2 menos f de x1 e x2 menos x1,
é semelhante, né, a esse outro triângulo interno aqui dele, x menos x1, né, e y, ou f de x menos f de x1, né, e nós podemos chegar no mesmo resultado, certo? Então, essa aqui seria o polinômio interpolador de Newton para uma função linear. Note que agora eu não preciso, claro, não precisaria resolver nenhum sisteminha, né? Se eu fosse fazer com a equação da reta e tentar descobrir a 0 e a 1, ia ter que resolver um sistema 2×2. Aqui eu não preciso, olha só. Tenho f de x1, um ponto que eu tenho f de x2, tenho x1 e x2, né? Então, substituindo aqui, vai aparecer uma função de x aqui, tá vendo? Substituindo o valor de x, eu acho o y, ou seja, eu acho o f de x, né? Certo, pessoal? Né? Vamos agora fazer o seguinte, usar essa mesma ideia para fazer um polinômio de Newton de ordem 2, certo? Note que nesse caso do polinômio de ordem 2, nós vamos ter que adicionar uma derivada de segunda ordem, né? Então a ideia é, a partir do ponto 1, eu tentar prever a curvatura que possa haver se eu tiver um terceiro ponto, né? Incrementando um outro ponto que tenha uma derivada de segunda ordem, certo? Então é isso que vai se fazer no caso do polinômio de Newton, né? Então, interpolação quadrática, né? Ou de segunda ordem. Para a interpolação quadrática, a forma geral do polinômio de Newton é a seguinte, pessoal. F ou y, né? Chamar de f2 de x, né? Que é de segunda ordem, igual a um B1 mais um B2 vezes x menos x1 mais um B3 x menos x1 x menos x2. Note aqui, pessoal, que se esses termos B1, B2 e B3 forem calculados, como a interpolação é quadrática, eu devo ter 3 pares de pontos, né? Então eu tenho os pontos x1, eu teria os pontos x1, y1, né? x2, y2 e x3, y3, né? x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, certo? Tem 3 pontos, né? E eu quero encontrar uma equação de uma parábola que passe exatamente por esses 3 pontos, né? Note que aqui eu teria aqui um termo de ordem primeira ordem e aqui x multiplicado por x um termo de segunda ordem. Bom, como é que a gente faz para descobrir os termos B1, B2 e B3? É fácil, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso dizer que a minha F2 de x1, né, ela é igual a B1, certo? Só que a minha f no ponto x1, o meu polinômio interpolador, tem que passar exatamente em cima da função. Então, a minha f de x1, claro, a minha parábola passa exatamente em cima desses 3 pontos, né? Note que se o meu polinômio, né,
for avaliado para x1, então eu substituo aqui, ó, onde tem x, x1 vai dar 0. x1 menos x1 dá 0. Aqui, onde tem x, x1. x1 menos x1 também dá 0. Então, esse termo aqui dá 0, esse outro termo dá 0. Né? Então, se eu avaliar a minha f, meu polinômio de segunda ordem, né? No ponto x1, vai ser igual ao valor da função mesmo, real no ponto x1, e vai ser igual ao b1. Então, daqui eu já tirei o valor do b1. b1 é igual a f de x1, minha função, né? No ponto x1, a função, não o polinômio que eu vou achar, mas a própria função, né? Mas os dois são iguais, na verdade. Né? Bom, agora, se eu quiser achar o b2, é fácil. Eu vou pegar a minha função agora no ponto x2. Note, o meu polinômio interpolador no ponto x2 é igual, ele passa exatamente em cima da função no ponto x2. Né? Se eu avaliar agora a expressão geral, essa daqui, no ponto x igual a x2, b1 eu já tenho, b1 é f de x1. F no ponto x1, mais b2, que eu não sei quanto é que vale, o x é igual a x2, que eu estou avaliando no ponto x2, note, certo? x2 menos x1. Esse termo aqui, se eu avaliar em x2, note que fica x2 menos x2, que dá 0, então esse termo fica 0. Né? Então aqui fica x2, aqui x2, f de x2, segunda ordem, é igual à própria função, claro, no ponto x2. Daqui eu posso tirar o valor do b2. Note que o b2, aqui eu tirei o b1, né? Igual a f de x1. E aqui eu tirei o b2, vou tirar o b2, olha só. Fica f de x2, passo f de x1 para lá, menos f de x1. Então fica f de x2 menos f de x1 dividido, né, por x2 menos x1. Né? Então descobrimos quanto é que vale o B2. Note que essa primeira parte aqui ficou igualzinho o polinômio interpolador de primeira ordem que a gente acabou de ver. B1 é f de x1 e o B2 é a derivada, tá vendo? F de x2 ou o que a gente chama de diferença dividida finita, né? Como se fosse uma derivada discreta, né? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Nós temos todos esses valores aqui, então podemos calcular o B2. Note que até aqui, né, essa primeira parte ficou igualzinho. Vamos voltar ali no quadro anterior. Ó, f de x1 mais a derivada, esse termo aqui seria o B2, x menos x1. Então já era de esperar, né? Claro, essa primeira parte aqui ficou igualzinho o polinômio de primeira ordem. Agora nós temos que adicionar esse termo de segunda ordem, que deve dar uma derivada discreta de segunda ordem, certo? Note que aqui nós temos 3 pontos, né? E então, agora como é que eu faço para descobrir quanto é que vale o B3? É fácil. Eu avaliei aqui, ó, eu avaliei a função no ponto x1, certo? Que é igual a f de x1. Depois avaliei no ponto x2. O meu polinômio interpolador de segunda ordem igual à função que eu tenho, né? E agora eu vou avaliar a função no ponto x3, né? Aqui então é o meu B2, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou avaliar meu polinômio de segunda ordem no ponto x3. Ele vai ser igual a f de x1, que é o meu B1, mais o B2, que é a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, multiplicado pelo, lá em cima a forma geral, ó, x menos x1. Só que eu estou avaliando agora em x3.
Então, aqui não é x, né? Aqui eu tenho que substituir no ponto 3. Então, x3 menos x1. Aqui, né? x3 menos x1. Mais B3 multiplicado. Agora, aqui também, o x, ó. X é avaliado no ponto 3. Então, x3 menos x1, que multiplica x3 menos x2, certo? Bom, note que aqui, ó, a f, o polinômio temporal da segunda ordem no ponto 3 é igual à função no ponto 3, claro. Né? Então, agora, para eu descobrir o valor, basta eu isolar. Note que aqui eu avalio a função no ponto 3, né? Como eu tinha feito. Agora eu vou conseguir descobrir quanto é que vale o B3. Isolando aqui, B3, eu tenho F. Bom, eu tenho que dividir o B3, né? Ele fica dividido aqui, ó, por x3 menos x1, que multiplica x3 menos x2. Certo? Do outro lado, eu tenho f de x3, né? Menos f de x1, menos tudo isso aqui, né? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, né? Que multiplica x3 menos x1. Aqui ficou um pouquinho apertado, vamos dar um jeito aqui. Bom, note que agora, pessoal, eu tenho, note bem, eu tenho os valores de f de x3, ou y3, né? F de x1, y1, f de x2, y2, f no ponto x1, x2, x1 e x3. Eu tenho todos os pontos, portanto eu posso substituir aqui e achar o B3. Note que já fica uma fórmula pronta, eu não preciso daí ficar resolvendo o sistema linear, como eu fiz na videoaula anterior, certo? E aqui a gente pode fazer umas manipulações aqui nessa expressão, certo? Vamos isolar um pouquinho ela aqui, ó. Né? A gente pode fazer uma manipulação nessa expressão e chegar nessa expressão aqui, ó, que é justamente na derivada discreta de segunda ordem. Como que seria? Olha só, o f de x3 menos o f de x2 sobre x3 menos x2. Então, as diferenças divididas finitas, né, entre o ponto 3 e o ponto 2, a diferença na função pela a diferença em x, né, que seria uma derivada discreta, certo? Menos agora a derivada, vamos dizer assim, entre o ponto 2 e o ponto 1. Então, esse aqui é entre o ponto 3 e o ponto 2, e entre o ponto 2 e o ponto 1, que seria f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, isso aqui é a derivada, vamos dizer assim, né? Discreta entre o ponto 3 e o ponto 2, esse aqui entre o ponto 2 e o ponto 1.
Então eu faço uma diferença de derivadas e divido pelo intervalo inteiro, que seria x3 menos x1. Note que eu vou ter aqui uma aproximação da derivada de segunda ordem, né? Então, esse B2 seria uma derivada discreta, né? Ou diferença dividida finita de primeira ordem e o B3 de segunda ordem, né? Agora, substituindo, né, esses valores de B2 e B3, B1, B2 e B3, na equação principal, nós temos a aproximação da função de Newton de segunda ordem, certo, pessoal? Então, fica bem fácil, basta usar essa expressão aqui, né, para calcular o B3, certo? Essa aqui para calcular o B2 e o B1 é f de x1, né? E nós conseguimos daí, então, sem precisar resolver um sistema linear, encontramos um interpolador de ordem 2, né? Note que o B3 aqui vai ser um número, né? Porque tem uns pontos, o B2 também, né? x1, x2 aqui também. Então, eu vou ter aqui uma função de segunda ordem, né? Certo? Obrigado, pessoal.